Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou dar continuidade à atividade 3, que estava falando sobre o poema Vontade das Coisas ou o Livro das Vontades. Lembra desse poema? Então, é importante você retomar a leitura, leia novamente antes de continuar esse vídeo aqui, tá bom? Bom, exercício E. No verso 7, o cometa não quer ser confundido com o quê? Porque é possível confundir esses dois. Então, você vai retomar lá no texto o poema Vontade das Coisas, ou Livro das Vontades, e vai até o verso 7, certo? E você vai ver lá o cometa, ele geralmente é confundido com algo. O que é? Primeira pergunta. E segunda pergunta, por que é possível confundir esses dois, o cometa e essa outra coisa que é citada no texto, tá bom? Então, você vai escrever aí o porquê. Exercício F. No poema, cada verso cita nomes que são retomados para construir o próximo verso. Fazendo isso até o penúltimo verso. Organize as palavras de acordo com a sequência em que são abordadas nas estrofes dos poemas. Então, você vai pegar do poema. Então, você vai retomar lá o texto, o poema. E essas palavras que estão aqui nesse exercício, elas são citadas lá. Tem uma sequência, uma ordem. Então, você vai colocar lá o primeiro, segunda, terceira e assim vai. Tá bom? E são essas palavras. Cometa, luz, careta, poeta, palavra, limão, grávida, lua, língua e parteira, certo? Então, essas palavras estão no texto e elas seguem uma sequência, tá? Então, você vai colocar, numerar essa sequência aqui nesse exercício F. G. As palavras que você organizou na atividade anterior significam o quê? Ações feitas pelos indivíduos. Palavras que ligam um termo a outro. Características das pessoas. Nome dados às coisas, a seres. Então, essas palavras que a gente organizou, o que elas significam? Tá bom? Agora, H. Nas atividades anteriores, nós vimos como as palavras podem ser utilizadas em diferentes sentidos. Na palavra vontade, no dicionário, o significado é mais usual, mais comum, mais normal. Chamamos esse sentido de literal. Então, tudo que é normal, comum, é uma palavra que tem sentido literal, que você lê essa palavra e você já sabe o significado dela, tá bom? Você não precisa ficar pesquisando ou deduzindo ou tentando encontrar o sentido dela na frase. Já no poema, a mesma palavra, foi explicada com sentidos mais expressivos. Então, a palavra vontade, ela tinha um sentido expressivo lá, que ela usava outras palavras para você entender o sentido dela, da vontade. Vontade do quê? As emoções do eu do poema. Tanto que a palavra vai adquirindo sentidos diferentes a depender do nome a que se refere. Agora aqui, ó. Agora é sua vez. Escreva um verbete para constar em um dicionário poético. Então, você vai criar aí um verbete, um significado, tá? Como se a gente fosse criar um dicionário poético. Pensa nas palavras como foi citadas lá no texto. Deve ser um verbete mais expressivo, falando das emoções, dos sentimentos. Escolha um sentimento e tente explicá-lo de forma mais expressiva. Ou seja, poética, uma forma poética. Pensa num sentimento, sei lá, um amor. O que é o amor, entendeu? E você vai pensar de uma forma poética, uma forma bem de seus sentidos mesmo. De como você sente o amor. O que é amor para você? O que é o amor para você?
Utilize o espaço a seguir para escrever. Deixe sua criatividade aflorar. No retorno às aulas, você e os colegas e a professora podem elaborar um mural para expor os verbetes de vocês. Então, tá bom? Aqui você vai pensar em sentimentos. Olha, existem vários sentimentos, tantos bons, tantos ruins, não é verdade? A gente sente coisa boa, a gente sente coisa ruim também. Então, você vai escolher um sentimento que você acha melhor. E você vai escrever um verbete para ele. O que significa esse sentimento? Como se a gente fosse ver esse sentimento, o que esse sentimento seria? Entendeu? De uma forma poética. Seja criativo. Tá falando para você ser criativo porque todos são criativos. Tá bom? Então a gente tem que explorar isso de vocês. Exercício I. É sempre preciso voltar nos nossos textos para fazermos a revisão. Use os critérios a seguir para revisar seu texto e reescrever se for preciso. Então, aqui a gente tem uma tabela e aí tá perguntando algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Meu verbete é de um sentimento? Aí você vai responder lá depois que você fez, se sim ou se não. O que precisa ser melhorado? Meu verbete apresenta significados que não são usuais, como os dos dicionários mais significados mais expressivos, sim ou não? Aí depois o que precisa melhorar. As palavras estão escritas de forma adequada, sim ou não? Aí depois o que eu posso melhorar? O leitor consegue entender o que eu desejo expressar, sim ou não? E o que eu preciso melhorar? Então, é importante você, depois que você criar o seu verbete dos sentimentos, você vai pegar e ler esse texto que você criou. Leu. Beleza. Eu preciso melhorar alguma coisa? Melhoro. Fazer alguma correção? Faça a correção. E entregue esse texto para alguém. Você tem seus pais, seus irmãos... Alguém entrega e deixa essa pessoa ler e ver se ela entendeu. Aí você pergunta no final se ela entendeu o que ela entendeu, beleza? E a gente fecha por aqui a atividade 3, tá bom? Se cuidem, crianças, e até a próxima.